É isso. né? É mais a questão da gente sentir. Se estiver travando, a gente só pede para fechar a câmera por essa questão, né? De conseguir desenvolver o seu raciocínio. Aí fica a seu critério, Vini. A palestra é sua. Tudo bem. Valeu. Então vamos só esperar então carregar aqui a apresentação e dar o horário, né? Enquanto isso, Sim. então todo mundo que estuda aqui, que está aqui, faz parte, estuda naturologia? Sim, né? Acredito Eu que conheço algumas pessoas aqui, mas eu acredito que sim, todos. A Bruna, a Milene, a Lívia, todos. a Milene tem até o segundo semestre aqui, já dá até para. Sim, todos estão na nata. É que agora tem a da Moca, né? Eu pelo menos, eu, o André e a Marina somos da Moca e eu acho que tem gente da Vila Olímpia aqui. Não, é da Ó, Moca, talvez, é. tem dois campos. Onde? Tem, Tem dois não, tem dois campos, sim. campos. Sim, tem dois Entendi. campos. Antes era só na Moca e agora abriu na Vila Olímpia desde o semestre passado, retrasado. Eu não Tá. conhecia ainda o pessoal da Vila Olímpia. Ah, o seu é na Moca? O meu é da Moca. Da Moca, meu. Famoso, Da né? Moca, Essa meu. piada de Maravilhoso. 70 anos, é. Então, deixa eu fazer um teste aqui para que carregou. Eu só vou ver se tá aparecendo para vocês. Tô aqui, qualquer coisa, resolvemos. Apareceu, né? Apareceu. Aqui sim, já carregou. Bom, mais 2 minutinhos, daí a gente já começa, então, né? Tá. Nossa, gostei desse Tem, spoiler aí. tem spoiler, é? Amei já! Ai, interessante. É só para um teste. Vou checar o e-mail aqui, porque às vezes algumas pessoas caem no spam. Vou ver se alguém está tentando entrar. Ok. Não, parece tudo ok por enquanto. Só um minutinho. Vini, eu acho que está travando. É Porque tem mesmo? gente que a conexão é um pouco fraca, o que acontece é isso. A Bruna falou, né? Bru, Eu vi. mas, Bru, eu tô vendo aqui que a sua conexão realmente está um pouco fraquinha, aqui aparece para mim. Se você quiser tentar sair e entrar de novo, mas de qualquer forma, assim que eu apresentar o Vini, eu vou desligar minha câmera para ficar um pouco mais leve. Daí o Vini permanece aí nas apresentações. Querem começar? Temos 34 inscritos, vou esperar aí o pessoal. Vai entrando, né? Senão a gente toma muito tempo seu. E a gente vai começando e vai esperar o pessoal entrar. Como que você prefere, Vini? Podemos começando aí, né? Para Tá. honrar também, a gente pode também O conversando um horário, tudo certo. pouco Tá. com as pessoas que já estão aqui. Sim. Então, oficialmente aí agora, né? Muito obrigado pelo convite, né? Boas-vindas a todos. Sejam muito bem-vindos. Ó, estão falando que eu era o cara. Ixi, meu. Eu fiz aí Sou um forte amigo do marketing. cara e da mina.
Eu fiz um forte marketing aí, porque eu sou fã. Você é marqueteira, né? Essa menina é boa marqueteira. Não, Vi, pessoas boas têm que ser mencionadas, com certeza. Muito obrigado, Dani. Obrigado, Marcele, né? Todo mundo aí da organização do Natulab, da Naturologia. Realmente, assim, para mim eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. É uma honra compartilhar. Eu amo compartilhar esses conhecimentos e espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Fico aí aberto a trocar ideias. Acho que o tema, né, inovação consciente, é um pouco, já falando sobre isso, é deixar esse campo aberto para o diálogo, né, para que a gente possa trocar. E então o convite é esse, assim, para que a gente possa co-criar juntos, porque eu também não sou dono da verdade, né? Nunca fui, jamais serei. Então aqui é realmente uma troca para que a gente possa trazer à tona o que, que é isso, né? Claro que daí eu vou trazer algumas ferramentas, algumas visões do que eu tenho estudado nesse sentido, mas o que eu convido vocês é para que vocês participem também, né? E interajam, né? Nesse sentido. E então, se vocês puderem também ter aí ou um bloco de notas ou um papel para vocês escreverem, já separa, porque a gente vai usar. Então, agora é a hora de pegar aí os seus papéis, canetas, ou se você for mais digital, você pode ter seu notepad, seu iPad e tudo que é mais aí, pad para você. E para começar, eu gostaria de que vocês escrevessem no chat o seu nome, como que você chega aqui hoje, assim, o seu estado mental ou corporal, assim, se você em uma palavra, tá? Por exemplo, eu, Vini, chego aqui descansado e, e confesso que estava um pouquinho ansioso antes de começar. Agora já estou mais tranquilo. Falei mais de uma palavra, mas tudo bem. Escrevam no chat aí seu nome, como você chega e tem uma brincadeira que eu gosto de fazer no começo, que é assim: se você me conhecesse melhor, saberia que. E aí você pode também completar essa frase. E eu, falando de mim, se você me conhecesse melhor, saberia que eu já tive uma banda, comecei tocando rock and roll, minha primeira banda, e a minha última banda foi uma banda de mantra. E aproveito para falar mais uma outra curiosidade. Se você me conhecesse melhor, saberia que eu como chocolate quase todo dia. Bom, tô vendo aqui o pessoal, Marcele, energizada, Dani, animada e feliz, André com esperança, Milene chega na paz, Lívia curiosa, Pedro curioso, Aline trabalhando e curiosa, Edna curiosa, Rafaela tranquila, muito bom. Ó, a Marcele já também, desde a primeira vez que eu ouvi, assim, alguns comentários, eu falei, ah, muito legal, assim, ela falou, se você me conhecesse melhor, saberia que eu amo tecnologia e inovação na educação. Sensacional. Milene, saberia que eu gosto de escrever. Muito bom. Acho que a escrita é muito poderosa, né, Milene? Sim, nessa quarentena eu tive vários processos, né? Acho que todo mundo está passando por processos. E a escrita para mim foi muito boa, muito importante para que eu conseguisse
botar para fora o que eu estava sentindo e perceber, né? Uma ferramenta mesmo de inovação consciente. Primeira ferramenta, primeira lição de inovação consciente é a escrita dos sentimentos. André, se você me conhecesse melhor, saberia que eu amo as pessoas. Muito bom. Tem uma. Assim, eu tô lendo aqui e lembrando de alguns comentários, de algumas histórias. Eu. E tô me deixando, assim, ser vulnerável também, que eu acho que é um pouco do que faz parte desse, do que é a inovação consciente, né? Do que é ser consciente é você perceber. E por um momento, então aí falando um pouco sobre mim também, né? Me apresentando, bom, eu sou Vinícius Sicarelli, eu sou uma pessoa, um questionador, eu sou um amante da tecnologia, desde que eu tenho na minha adolescência, né? Eu tenho 37, 38 anos, eu fiz recentemente, até esqueço. 38 anos, então desde os 15, mais ou menos, 14, quando eu vi a internet pela primeira vez, aquilo me apaixonou. E com 16 eu já tive meu primeiro site, isso foi em 98, 1998. E naquela época eu vendi um primeiro produto via internet. Então eu também sempre fui muito empreendedor. Depois eu fui trabalhar na área de projetos, com tecnologia, de cartão de crédito. Trabalhei também numa ONG, trabalhei com consultorias de comunicação, de marketing, até que teve uma grande mudança interna, isso já há uns 7, 8 anos, que quando eu comecei a buscar conectar justamente o que a Marcele falou, que como eu já vim da tecnologia, eu comecei a buscar conectar a tecnologia com o desenvolvimento do ser humano, né? Então, através de trilhas de aprendizagem, através de espaços compartilhados, através de cocriações, sempre também voltando muito à realização de projetos, sair também só do mundo das ideias e botar no papel e tirar do papel e testar, e se não der certo, começar de novo e por aí vai. Então, nessa trajetória, eu tive 3 startups de tecnologia que desenvolvia aplicativos, soluções para grandes clientes, e aí nessa mudança de chave eu comecei a estudar ciências holísticas na Schumacher College, vocês devem conhecer, e para mim foi transformadora aquela visão. Me aprofundei muito depois também na teoria U, que a gente vai falar um pouco aqui, e no design thinking e na psicologia positiva. E entre, né, muitas outras coisas, eu também gosto muito de yoga, de música, e é isso, né? Resumidamente. E como a Dani falou aqui no chat, essa é uma definição muito boa sobre mim também. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião. É isso. Salve Raul. Toca Raul. Foi pra mim, né? Obrigado. Bom, então, gente, inovação consciente, né? Ferramentas para autoliderança. E eu gostaria de trazer aqui uma pergunta para vocês, para a gente começar. O que para vocês significa, o que é a inovação consciente? Como que vocês entendem isso? E aí pode escrever no papel por um tempo, e aí depois, se você quiser, você pode botar no chat.
Mas eu vou dar um tempinho aí, uns 2 minutinhos, para vocês escreverem primeiro o que que é, e depois, quem tiver terminado, pode mandar no chat, por favor. O que é, como você entende a inovação consciente? E se alguém quiser falar também, fica à vontade, tá? Se quiser abrir o microfone para trazer, compartilhar esse momento. O André colocou criatividade pura. Marcele, propor uma solução para algo que eu vejo que pode ser melhorado, em termos de performance, tempo, resíduo, algo que agregue valor em todas as dimensões. Mirella, algo que possui um diferencial, mas é responsável também. Pedro Tano, desenvolver alguma coisa compreendendo as necessidades do mundo de acordo com as circunstâncias. Edna, inovação consciente, se reinventar, se redescobrir a cada fase da vida, sem medo de ser feliz. Aline Moura, visão mais humanizada. Celina Cristina, transformação, inovação. Que maravilha. Bom, gente, então é isso. Finalizamos por aqui. Vocês já sabem o que é. Tô brincando. Muito bom, incrível, assim. Assim, que uma coisa vai complementando a outra e é tudo isso e mais um pouco. Deixei de saber, pode falar. Não, vou falar. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? A prática de transformar e diferenciar. Humanização das relações entre propósito e lucro. Muito bom. Diferenciar, inovar diante das crises. Boa. Bom, o conceito de inovação consciente ele é realmente muito amplo, né? Cada um tem um entendimento e justamente isso forma o que é esse entendimento, que ele é complexo. Apenas para a palavra da inovação, né? A inovação, basicamente, de forma bem resumida, é conectar dois pontos, duas ideias que aparentemente parecem desconexas e quando você conecta, aquilo se torna algo novo, né? E consciente, como alguém falou, a Mirella, né? Ela falou que tem esse lance de ser responsável, né? Que é até um termo que eu responsável é mais do que consciente, né? Porque consciente é você perceber, ter essa visão, tudo, e responsável é você agir de acordo com isso, né? Você estar alinhado, coerente com isso. Então aqui agora eu vou compartilhar, deixa eu ver. Bom, o que não é, né, a inovação consciente? São projetos que não consideram o ser humano, né? São projetos que se simplesmente estão voltados no lucro para o lucro, né? Como a Dani comentou, né? Ter esse equilíbrio, né? Trazer essa visão também
entre propósito e lucro. E mais do que isso, ser humano. Né? Não apenas considerar o ser humano como centro, né? Usando da empatia para você usar disso e se beneficiar a si próprio, mas como para beneficiar o todo. Então, ideias e projetos que excluem, né? Que são limitados a uma certa a um certo público assim que limita, né? E que tem foco no looping do consumo, né? Aquele, por exemplo, da obsolescência programada, celulares que vivem se eles têm tecnologia para ser bem melhores, mas ao mesmo tempo eles ficam lá, né? Mandando tipo novidades a cada 6 meses para você entrar nesse looping do consumo. Carros fazem isso, enfim, toda a indústria, muitas indústrias fazem isso, né? E o que são projetos que pensem nessa visão do todo, que tragam impacto social positivo, ambiental, né, que beneficiem, de certa forma, o contexto, o ambiente, que propõem espaços de desenvolvimento individual e coletivo, então, através de um olhar para si e de um olhar para o todo, e mais do que isso, indo para a ação e botando isso na prática, entregando os seus talentos para o mundo. Então, resumidamente, né? E aí, eu gosto de começar também dando um contexto, né, geral. Uma das únicas certezas que a gente tem na vida é a mudança, né? Tudo muda o tempo todo. Biologicamente falando, inclusive as células do nosso corpo, elas se regeneram de 7 a 10 anos. É como se, né, fôssemos literalmente, materialmente, outra pessoa de mais ou menos 7 a 10 anos. E a gente vive numa era de mudanças extremamente aceleradas. Alguns chamam de era de aquário, né? Quem está mais conectado aí com a astrologia, com os movimentos dos astros, sabem que está acontecendo essa grande mudança através da astrologia. Já outros, mais conectados com a economia, chamam isso de capitalismo consciente, né? De você parar de olhar para o shareholder, né, para o acionista, e começar a olhar para os stakeholders, para os envolvidos no processo, de uma forma que equilibre o propósito com o lucro. Outros, mais tecnólogos, assim como eu, assim como a Marcele, podem chamar de revolução digital, né, com tantas ferramentas surgindo nos últimos anos, vindo aí, enfim, o advento da internet, que com isso trouxe essas milhares de ferramentas que está possibilitando essa nossa conversa aqui hoje, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e outros enxergam isso como uma grande crise, né? O fato, também tem um nome para isso, é que a gente vive um mundo em inglês chamado de VUCA, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e em português VICA, ou seja, volatilidade, né? As variações são inúmeras o tempo todo, muitas incertezas também o tempo inteiro, a gente não tem como ter certeza de nada, né? Hoje em dia, na pandemia, então, tá claro isso, que, né, difícil fazer um plano. A complexidade, ou seja, diversos fatores interferindo, diversas causas gerando um resultado, então não existe uma causa única para um resultado, existem diversas, inúmeras, né? Ambiguidade, ou seja, a mesma situação, ela vista de realidades diferentes, pode ser de um lado boa, de outro lado ruim, ou seja, não tem nem bom nem ruim, simplesmente é aquilo que é, né? Olhando aí pelo lado das tecnologias, existe uma lei chamada Lei de Moore, que foi estudada e estabelecida na Segunda Guerra Mundial, quando se começou a produzir os hardwares. E aí eles perceberam que o crescimento do processamento dos hardwares ele é exponencial. Então, quanto mais se produz hardware, mais o processamento aumenta. Então, você está vendo aqui, ó, em 2010,
né, aí no slide, o processamento de um computador de $1.000, né, ou seja, um celular, ele tinha a capacidade de processamento do cérebro de um rato. Em 2030, de acordo com esse gráfico exponencial, o mesmo computador de $1.000 ele vai ter a capacidade de processamento de um cérebro humano, de uma pessoa. E em 2050, o mesmo computador ele vai ter a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos da Terra juntos em um único computador. Então isso significa o que a gente chama de mudanças exponenciais, né? Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente vinha muito acostumado com a linearidade, né? Ou seja, a gente conseguir olhar para o futuro através do passado. Então, tudo que aconteceu no ano passado, eu faturei tantos mil no segundo semestre, é sazonal, então, né, eu consigo planejar. O fato é que com tantas mudanças, com tantas variações, ambiguidades, complexidades, toda hora estamos passando por esse momento da curva exponencial, onde chega uma hora que não se perde o controle. Isso é o que chama de disrupção, né? Aquela famosa palavrinha aí, quando se perde esse controle, se torna exponencial e, por um lado, gera-se um estresse, né, quase como que um desequilíbrio no sistema, mas, por outro lado, isso pode ser visto como uma oportunidade, né? E olhando pelo lado do aprendizado, e, né, da informação, da mesma forma que o hardware, quanto mais ele é produzido, ele processa mais. A informação, quanto mais compartilhada, também se torna um conhecimento exponencial, ou seja, quanto mais você compartilha, mais você aprende. Em 2030, até 2030, 85% das profissões que existirão ainda não existem hoje. 65% dos jovens que estão no ensino médio vão trocar de profissão pelo menos 3 vezes até 2030. Essa é uma tendência, né, do relatório que saiu no Future of Work, Futuro do Trabalho. E aqui algumas tecnologias, já peço para vocês não se assustarem, mas assim, porque pode ser um pouco assustador, mas algumas tecnologias que vão mudar o futuro. Então, corpos congelados, né? A medicina vai avançando para que isso aconteça e depois ele possa voltar à vida. Sistemas que vão tomar decisões por você, né? O Google, o Facebook, muitas vezes eles te conhecem muito mais e aí você vai ter como se fossem assistentes virtuais que já existem, né? Alguns para tomar, exatamente, é o famoso efeito Black Mirror, mas a gente vai chegar no lado bom. Aqui é só para mostrar a realidade, porque não é só Black Mirror, porque isso aqui acontece, né? Então, por exemplo, essa obra, ela foi produzida por uma inteligência artificial e ela foi leiloada por mais de $430 mil. Então, assim, não é uma... Isso aqui já aconteceu, não é uma tendência que vai acontecer. Nanorobôs que vão poder, inclusive, tratar de vírus, né? Bebês projetados artificialmente por manipulação de código genético. Você, por exemplo, pode escolher a cor do olho, enfim, e até fazer um upload da mente para que depois ele possa ser carregado numa vida pós-morte. Enfim, meio bizarro, né? Mas o ponto é, como lidamos com a dimensão humana nesse mundo de possibilidades? É aqui que eu trago, assim, para que vocês enxerguem tudo isso que a gente vai falar, e vocês já enxergam porque vocês já estudam muito esse lado humano, né? Mas olhando pelo lado de como a gente vai lidar com as tecnologias, basicamente uma frase do Yuval Harari, né, professor e autor dos livros Sapiens, o conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Então, é muito se botar como humano centrado no conhecimento, na evolução e na vulnerabilidade. E a gente já tem visto isso acontecer, né? Por exemplo, nos últimos 6, 7 anos,
mais do que duplicou o número de brasileiros que se declaram vegetarianos. Então isso é uma tendência do consumo da alimentação, mas isso reflete para outras áreas também do consumo. Hoje a gente vive aí um momento de pandemia em que acelerou o futuro. Então, algumas tendências que as pessoas estão começando a rever crenças, valores, perceber que não precisavam de tanto que tinham, né? É o essencial. A gente está olhando para o que é essencial de verdade. Então, reconfiguração dos espaços, novos modelos de negócios, experiências cada vez mais diferentes. Então, não só culturais, mas, né, eventos, até a própria educação à distância, o trabalho remoto, você começar a buscar mais qualidade de vida para morar perto do seu trabalho e buscar novos conhecimentos, né? O chamado lifelong learning, está sempre buscando perceber o que você precisa para aprender, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. E dando uma visão aqui da teoria U, o primeiro ponto é a gente olhar para ele chama de ponto cego da visão sistêmica, né? Que é olhar para o todo, como acho que foi a Milena que falou no começo, né? Eu não lembro agora exatamente quem falou, mas a visão do todo. E basicamente, o que está acontecendo no mundo hoje, né? É importante a gente saber, né, o que está acontecendo para que a gente possa hackear esse sistema. Então, a inovação consciente também é a gente entender as regras do jogo e a partir disso a gente começar a transformar isso. Mas para isso, a gente observa os sintomas, ou seja, tudo que acontece acima da linha da água. Então, que são 3 grandes divisões. Divisão ecológica, ou seja, eu separado da natureza, onde eu uso os recursos naturais como se fossem uma coisa separada, como se eu não fosse a natureza, como se dentro de uma economia que eu busco recursos exponenciais, né, eu busco ter negócios exponenciais, virais, que chegam a milhões de pessoas, ao mesmo tempo eu tenho recursos que são finitos, né? Hoje em dia vocês devem saber, mas de acordo com o Global Footprint Network, que ele calcula a pegada ecológica do mundo, nós, como comunidade global, estamos consumindo 1,7 planetas Terra todo ano, isso desde a década de 80, ou seja, como se a gente estivesse utilizando mais recursos do que a capacidade da Terra se regenerar. Ou seja, como se a gente estivesse usando o cheque especial a cada vez mais, cada vez mais. Então, isso é um sintoma, é um fato real da divisão ecológica. Divisão social, por exemplo, é a divisão eu do outro. É como se, enfim, é o ego, né? Não que o ego seja ruim, mas é uma questão de separação no sentido de exclusão, nesse sentido, sabe? De, por exemplo, um fato: 2,5 bilhões de pessoas no mundo estão abaixo da linha da pobreza. E é como se, enfim, elas estão lá e a gente está aqui e tudo bem, e, né, tudo bem entre aspas. Ter essa separação, né? É um pouco de competição, de você não se importar para o outro. E a gente vai depois falar alguns outros exemplos também nesse sentido. E por último, a divisão espiritual, né? Que é a divisão minha com eu mesmo. E o principal sintoma disso é o burnout, né? Vocês devem ter ouvido falar desse termo, que é o estresse causado pela sobrecarga de trabalho, né? Muitas vezes isso acontece por você absorver ou querer carregar coisas que você não consegue, e isso gera uma sobrecarga de emoções e que pode somatizar no seu corpo e você ter crises de pânico até, infelizmente, chegar no suicídio, né? Então, hoje, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. O Brasil, de acordo com o ISMA, que faz essas medições, já é o segundo país em estresse. E aí o ponto tá bom, mas o que causou isso, né? Então, a partir desses sintomas, existem as estruturas sistêmicas. Então,
As estruturas são tudo que está suportando que isso aconteça. Ou seja, desde dos meios de comunicação, isso aqui é uma estrutura que a gente vive, né? A estrutura educacional, por exemplo, a estrutura jurídica, a estrutura política, enfim, os ambientes, né? Então, por exemplo, trazendo um exemplo bem prático do que é uma estrutura, é realmente um ambiente, né? Então, por exemplo, a estrutura do sistema de saúde, de um hospital, né? Como que isso causa? Porque isso influencia diretamente no sintoma, na experiência que vai ser causada. Pousada, por exemplo. Se a pousada oferece café da manhã em mesas individuais, qual é o possível comportamento, né, que isso vai gerar? É que as pessoas, obviamente, vão sentar nas suas mesas individuais, né, mesinhas, e vão tomar seu café. Elas podem se conhecer? Podem, né? Mas qual que é a chance? É menor do que se tivesse uma mesa grande, coletiva, né? Ou seja, essa mesa ela poderia ser maior e isso, consequentemente, estimularia um outro comportamento. Então, o ponto que eu trago aqui é a gente precisa rever essas estruturas existentes hoje, dentro do sistema, até do próprio capitalismo, né? O sistema econômico, enfim, todos esses sistemas, essas grandes, pequenas estruturas que a gente tem visto por aí. E como isso? A partir dos pensamentos. Né? Aqui eu trago uma provocação. O pensamento que você tem é seu ou é um pensamento do outro? Né? Porque assim, a gente é novo aqui, a gente tem, enfim, gente imagina, de 18 anos aqui, até, enfim, 50, 70. Só que o que a gente está falando aqui são de estruturas e pensamentos que vêm de séculos atrás. Então é muito mais antigo do que a gente. Então quando a gente nasceu, isso já estava, né, são as crenças, isso já estava aqui antes de nós. Então a gente tem que começar a questionar esses pensamentos que vieram, né, que já está acontecendo um grande movimento de questionamento de situação, que é o que a gente está passando, para que a gente possa reconstruir, desconstruir primeiro, reconstruir as estruturas para que possam ter novos resultados, né? E como isso, né? A proposta da teoria hoje é justamente ir mais fundo e se conectar com a fonte. Então, o nível do pensamento, ele é um nível ainda que está na mente, ele é mental, ele é racional. A gente tem que sair do nível racional e começar a ir para o nível mais da intuição, da consciência, esse algo interno, porque é só através daí, das emoções, que vão surgir espaços para novos pensamentos. É começar a trabalhar em outro nível de inteligência. Aqui eu trago uma frase do Otto Scharmer, que é um dos fundadores do Presidency Institute e professores do MIT, onde surgiu a U, que ele diz: não conseguimos transformar um sistema sem transformar a consciência. E o sistema é desde um sistema, pode ser um hábito, pode ser um aplicativo, pode ser um sistema de atendimento de um hospital, pode ser um sistema de atendimento do que for, pode ser o que for, até um sistema grande, político. Inclusive a teoria U é uma, a gente vai falar um pouco mais depois, mas já dando um spoiler, é uma metodologia de transformação que ela é utilizada inclusive em governos, né, entre outras aplicações, mas assim, é nesse sentido, de trabalhar a consciência, a mudança do ego, que a gente vem, né, nesse pensamento de séculos atrás, para o eco. Né? Então é ter essa visão, o eco, a palavra eco significa casa, né? Então a gente começar a cuidar de todos da nossa casa, né? Não só de mim. E para isso, justamente, uma mudança de atitude mental que vai fazer com que a gente consiga mudar as nossas ações. E eu também trago aqui uma referência que eu admiro muito, que é o Ken Wilber. Ele é estudioso de mais de 20 anos, é engenheiro cabeçudo, que fala sobre consciência, visão integral. E aí, de forma resumida,
ele estuda vários níveis de consciência. Eu estou trazendo aqui os 4 principais, né? Então, o primeiro é o nível tradicional de estado central, né, hierárquico, comando e controle, quase que um imperialismo, onde um fala e todo mundo obedece. E se a gente for olhar na história do mundo, a gente já passou por todos esses níveis. E, inclusive, esses níveis estão presentes ainda estão presentes em muitos lugares, e, inclusive, isso pode ser visto como uma forma situacional, né? A gente pode, em alguns momentos, estar num certo nível de consciência, e em outros, em outro nível de consciência. Ah, muito bom, você já conhece o Ken Wilber, ele é uma referência, é maravilhoso, né? Eu estudei ele no curso do Ari Rainsford, que é um estudioso brasileiro também, e é incrível. Então, o que a gente fala aqui é justamente sair desse ecossistema do mercado livre de competição, partindo para o pensamento sistêmico, né, que é justamente essa visão dos envolvidos, do mercado das trocas, da colaboração, das redes, da vulnerabilidade, da abertura do coração, para que a gente possa chegar no que a gente chama de ecossistema, né, no TEAL, isso nos termos do Ken Wilber, que é um sistema a partir da visão do todo. E para isso, enfim, existem alguns caminhos, algumas práticas também. E então é aprender a aprender, né? Tudo que a gente aprendeu até agora, a gente tem que se questionar se realmente isso fez sentido ou não. Mas ao mesmo tempo, a gente honrar o passado. Então é muito importante também. Então é uma linha tênue, né, entre você honrar um pouco das leis sistêmicas, honrar quem estava lá, quem chegou antes, agradecer porque estamos aqui graças a tudo isso que fizeram antes de nós, mas ao mesmo tempo se conectar a partir do futuro que emerge, a partir da presença, né? Então deixar o PDCA para trás, né? O Plan, Do, Check, Act, e começar a olhar para o que está querendo emergir agora. Então, na teoria U, eles falam de presence, né, que é uma contração das palavras sentir o presente. Então, é a gente se conectar, e aí tem a ver com mindfulness, tem a ver com estar aqui, né, e eu aproveito para agradecer por estar aqui com vocês e a presença de cada um de vocês, né, de estar aqui. Então, é isso, estado de presença, exatamente. Isso é, dentro da teoria U, um gancho para o segundo ponto cego, que é o ponto cego da liderança. Então a gente falou do primeiro ponto cego, da visão do mundo, e o segundo ponto cego é a liderança, o ponto cego de si mesmo, da liderança, que olha não só para resultados, porque é importante você atingir resultados, não só para processos, também, né, a forma com que você faz isso, como você desenvolve, como, mas olhar para a fonte, né, o lugar interior de onde essa vontade está surgindo. Então é evoluir o conceito da ciência que olha apenas para dados externos, mas como explorar também aspectos mais sutis das nossas experiências, virando a lente para o próprio observador, porque não existe o fora, né? Dentro de uma experiência, o observador ele influencia e essa intenção ela interfere diretamente no resultado. Tudo bem até aqui? Bom, vou passar aqui rapidamente. A gente tem. Eu quero ainda fazer uma prática com vocês hoje, mas eu vou falar então bem rapidamente sobre algumas visões e ferramentas aqui, metodologias, né? Então, a primeira delas é as ciências holísticas. Então, ter essa visão do todo, da complexidade, como a Marcele falou, da teoria de Gaia, que acho que vocês já, enfim, isso vocês manjam, é você conectar esse ponto, tanto da natureza, mas como também trazer o lado da matéria, né, o lado da ciência, da matemática, dos estudos, uma coisa complementar a outra. De forma resumida, a teoria U é você sair do ponto laranja e ir para o ponto azul, né? Novos arranjos
Desculpa. Esse aqui é o caminho padrão, né? O nosso momento atual, laranja, e aonde a gente quer chegar é o azul. O que mais acontece é a gente ir pelo caminho mais rápido, e aí a proposta é justamente fazer um caminho maior de desconstrução, né, para que a gente possa realmente, de verdade, rearranjar os elementos e sair do mesmo paradigma. Então, de forma resumida, é honrar o passado, observar, suspendendo as vozes do julgamento, abrindo a mente, redirecionando as vozes do cinismo, né, da superioridade, sentindo, se abrindo, sendo vulnerável, sentindo o campo, para que a partir daí você possa perceber o que você precisa deixar aí, abandonar o medo, e na teoria a prática é outra, né? Tem aquela frase também, mas essa aqui é uma teoria para que a gente possa realmente praticar, porque não é tão fácil fazer isso, mas a gente tem que buscar, né? Esse desapego, deixar para trás para que a gente possa perceber o que a gente precisa aprender, o que precisa vir, para aí sim a gente cristalizar a nossa visão, a nossa intenção e agir e prototipar. Uma outra ferramenta muito interessante que eu sou apaixonado é a psicologia positiva, que basicamente tem 5 elementos aqui, que fala das emoções positivas, se você engajá-las com relacionamentos, que isso tenha propósito e que isso também vá de encontro aos seus resultados. Então isso de uma forma muito resumida, né? Depois posso até me aprofundar mais, se vocês quiserem mandar perguntas, mas basicamente é você entrar no estado de flow, você perceber você tem um desafio, mas você aplicar as suas habilidades, seus maiores talentos em desafios que sejam realmente que te tirem da zona de conforto, e aí você chega nesse estado de flow. Então isso tudo são ferramentas que juntas elas formam essas práticas que a gente, né, consegue são trilhas, são caminhos possíveis, não são nem fórmulas, são caminhos possíveis para chegar nessa inovação consciente, ou enfim, como a gente queira chamar. O design thinking também é uma prática que eu gosto muito, porque tem muito do aprender fazendo, mas são 3 princípios básicos. O primeiro, que é a empatia, né, você se botar no lugar do outro, e mais do que isso, se botando no lugar dele, se apaixonando pelo problema e não pela solução. A colaboração é você trocar, abrir os relacionamentos colaborativos. E a experimentação, botar a mão na massa mesmo, aprender fazendo, né? Então aqui eu trago uma provocação. O que aconteceu a última vez que você parou de falar e começou a fazer? Porque às vezes a gente fica muito nas ideias e a gente não aplica isso. Então a ideia é que também a gente consiga engajar a nossa energia, sabe? A gente chegar e direcionar a nossa energia para a ação. Então, resumindo aqui, as 5 dimensões. Primeira, autotransformação. A gente tem um sistema de governança coletiva, né, que a gente possa, de forma colaborativa, criar regras e sistemas de organização, de liderança distribuída a partir do espaço, do campo generativo, né, onde a gente criar, regenerar, desconstruir e construir de novo, e com práticas de ação, de prototipagem. E aí eu vou trazer aqui alguns cases para vocês. Então, também, resumidamente, a Buurtzorg é uma empresa de home care lá da Holanda, que tem uma gestão descentralizada. Ela colocou todas as decisões nas mãos dos colaboradores, dividiu a equipe em times bem menores, dando total autonomia e confiança para esses times. E como um líder facilitador, menos assim, que dá mais perguntas do que respostas. É um líder que engaja e que estimula a troca entre as equipes para que elas, enfim, a inteligência coletiva tome conta. Então isso gera um senso de pertencimento e isso faz com que resultados aconteçam. Por exemplo, eles são uma empresa de home care, de cuidado de idosos.
a partir dessa proximidade, eles conseguiram ter 40% menos horas de cuidados. Ao mesmo tempo, os pacientes se curavam mais rápido. De acordo, isso é um estudo da McKinsey, se as empresas de home care tivessem esse mesmo resultado, isso causaria uma economia de 2 bilhões de euros em Holanda. Se fosse comparado ao sistema dos Estados Unidos, seria, acho que, se não me engano, mais de 30 bilhões de dólares. Isso gerou quer dizer, menos turnover, né? 33% menos rotatividade de pessoas, 60% menos faltas e o apoio emocional de relacionamentos inestimável às pessoas que eram cuidadas. Então, ao mesmo tempo, isso é muito curioso, eles tinham 40% menos horas de cuidado do que antes, quando eles eram cronometrados, e ao mesmo tempo eles tiveram mais tempo depois para conversar com os pacientes, sabe? Então, é algo incrível acontece quando... E aí tem vários outros cases de empresas que fizeram a transição, né? E outras que já nasceram nesse modelo, que inclusive é baseado no aquele livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que foi escrito baseado na visão integral do Ken Wilber. Aí aqui tem um aplicativo de cuidados, de ansiedade, que ele cria trilhas de acordo com o seu perfil. Esse aplicativo ele foi desenvolvido por neurocientistas, ele foi avaliado como aplicativo número 1 da Google do ano passado. Então ele é bem legal, assim, a experiência, a jornada que eles criam para o usuário, né? Tanto o design, vocês percebem que é um negócio bem, bem interessante, né? Então conheçam, que vale a pena. Eu trouxe esses casos também porque eu acho que tem a ver com um pouco com o que vocês trabalham também, né? Que tá ligado um pouco com a área da saúde, e assim, para ver que realmente é uma área que dá para, esse conhecimento, ele vai agregar valor para muita gente. E aí tem também aqui a Bumera, que é uma brasileira gigantesca. Ixi, voltou aqui pro começo, peraí. A Bumera, que é uma gigante brasileira que transforma resíduos em matéria-prima. Então eles têm parceria agora com as maiores indústrias, então Procter Gamble, Unilever, e eles criaram uma logística reversa, super inteligente, e aí eles geram ainda mais valor a partir desses resíduos que são transformados em matéria-prima. O Singular foi nomeado o primeiro aplicativo da Google Store em 2019. Lá no site deles, lá, depois entra da Singular, que aí tem lá, ele foi desenvolvido por neurocientistas, enfim, é incrível. E aí o que eu disse logo na sequência é que realmente eu acho que o conhecimento que vocês têm, ele pode agregar valor para muitas pessoas nessa linha, assim, dentro desses, inclusive dentro dessas áreas, né? Tudo bem até aqui? Eu queria agora, gente, mais do que ficar falando aqui, acho que já falei até demais, é convidar vocês para fazer uma pequena prática. Tudo bem? Bora? Então isso vai durar cerca de 10 a 15 minutos no máximo. Então, peguem lá aquele papel, né? Papel e caneta, deixem aí do lado e antes de começar, então, busquem aí um lugar confortável, né? Onde você tá, se você tá deitada, agora é hora de você dar uma sentadinha. Então, senta numa postura confortável, com a coluna ereta. A gente vai dar uma pequena relaxada antes de começar. Então, você senta aí, mantenha os ombros relaxados, topo da cabeça lá para cima. E eu convido vocês a
a fecharem os olhos. Se você quiser, pode manter os olhos abertos, mas convido vocês a fecharem os olhos. E tomarem uma inspiração profunda. Inspira. E expire. Leve atenção para o fluxo da sua respiração, para o oxigênio que entra e sai das suas narinas. Percebe todo o peso do seu corpo ocupando esse espaço. Sente seus pés no chão ou todas as partes do corpo que estão apoiadas em algum lugar. Traga essa consciência para o momento presente, para agora. Então, mais uma respiração profunda, inspira. E mentalmente, ainda sem escrever, apenas traga na sua mente o que te faz feliz. O que te faz ter orgulho de si mesmo, de si mesma. Traga na mente essas situações de felicidade e também que você teve orgulho do que você fez. E agora, traga quais são as suas maiores forças. Mentalmente, vai respondendo essas perguntas. Quais são os seus maiores talentos, suas habilidades? E retorne a atenção para o momento presente, levando a atenção na sua respiração. E responda, mais uma vez, mentalmente, qual visão que você tem para si mesmo e para o seu trabalho no próximo ano ou nos próximos anos. Se não há necessidade nenhuma de dinheiro, se você não sentisse vergonha por nada, se nada disso existisse, se você fosse deixar uma marca no mundo, a sua pegada, a partir daquilo que você ama, o que você faria? Se você fosse resolver uma questão no mundo lá fora, o que você resolveria? E como que você se vê nesse futuro? O que você estaria fazendo? Onde você estaria? Com quem você estaria? Visualize.
Traga detalhes, cheiros. Pessoas. E agora, responda o que você precisaria deixar para trás ou aprender para ir em direção desse futuro. Qual o primeiro passo que você precisa dar em direção a esse futuro? Grandes conquistas, elas são feitas de pequenas conquistas. Então traga uma ideia simples, pequena, que te possa ajudar a mover no caminho dessa direção. Que ideia que seria essa? O que você poderia fazer na próxima semana com quem você poderia conversar ou pelo menos contar essa ideia? Tomar um café. Toma uma inspiração profunda. E expire. E cada um no seu próprio tempo podem abrir os olhos e agora pegar a sua caneta, o seu papel, o seu celular, onde você queira anotar, e simplesmente escreva livremente. Eu vou mais uma vez ditar as perguntas e sem pensar muito, simplesmente escreva o que vier. Primeira pergunta: o que te faz feliz? Segunda pergunta: quais são as suas maiores forças, seus maiores talentos? Terceira pergunta: qual a sua visão para os próximos anos? Se você fosse deixar uma marca no mundo ou resolver uma questão a partir daquilo que você ama, o que você resolveria? E aí aqui você pode descrever o que você estaria fazendo, aonde você estaria, com quem você estaria. E só um parênteses aqui, são 3 horas agora, né? Também honrando o horário, quem quiser ficar livre, a gente está finalizando aqui, vai demorar mais uns 5, 10 minutinhos no máximo, mas
Era mais um fechamento depois, né? Mas só para também deixar isso avisado aqui. Então, essa terceira pergunta, repetindo, né? Qual a sua visão para o futuro? O que você resolveria? Como você se vê? Quem estaria junto com você? Quarta pergunta. O que você precisa deixar para trás ou aprender para ir nessa direção? E a quinta e última pergunta é: qual o primeiro passo que eu posso dar em direção a esse futuro? E aí pode também escrever uma ideia simples que possa te ajudar a trazer aprendizados, né, para seguir construindo essa ideia. A última pergunta é: qual o primeiro passo que eu posso dar em direção a este futuro? E aí você pode também escrever uma ideia simples que te possa ajudar a trazer aprendizados para seguir desenvolvendo essa ideia. E aí, se você quiser também, junto com essa pergunta, você pode colocar aí, escrever o nome de uma ou duas pessoas que de repente você poderia compartilhar essa ideia, compartilhar alguma pergunta que você queira fazer nesse sentido, uma pesquisa, ou mandar uma mensagem, ou alguma pessoa que talvez possa te ajudar nesse sentido. E aí, finalizando, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Pode ser pelo chat mesmo, ou se alguém quiser falar, como que fazer essa prática, enfim, se isso te trouxe algum insight, ou enfim, como foi essa experiência. E só respondendo aqui, durante eu dei uma pesquisada, o Singulo foi melhor app da Google Play em 2019, tá? Então gente, eu queria que vocês compartilhassem como foi essa experiência.
E antes de sair, se você tiver que sair, você coloca como que você está saindo hoje. Mas vamos primeiro trocar essa ideia aqui sobre essa experiência. Foi fácil? Foi difícil? Foi desconfortável? Foi confortável? Foi tranquilo? Fez sentido? Não? Amara, legal. Roberta, incrível, renovadora. Que bom, Roberta. O André, foi um divisor de águas. Uau, muito bom. Conte-me mais, conte-me mais. Dani, estruturar quem sou e planos é um desafio. É, surpresa no que veio de respostas, mas também me surpreendi. Então, esse lance de estruturar é realmente um desafio, né? Marcele, foi excelente, uma reafirmação de estar no caminho certo, gratidão. Eu que agradeço. Surpresa no que veio das respostas. Uma surpresa boa? Surpresa, eu acho que é sempre bom, né? Bom, e é justamente aquilo que preciso me livrar para alcançar o futuro. É isso. Legal, Edna. A Edna falou que tá dirigindo, mas deu para aproveitar. Bela jornada, muito bom ver a juventude inovando em cultura e sabedoria. Gratidão. Bom, gente, fico muito feliz. Eu saio daqui também renovado. Eu amo fazer isso e acho que essa troca, que sim, por mais que seja uma coisa rápida, né? É muito bom, assim. Então eu realmente saio muito grato e, muito feliz, né, de ter. Agradeço por essa incrível. Obrigado. Por ter compartilhado um pouquinho, né? Como a Dani mandou, aí tem meus contatos, fique à vontade para me mandar mensagem, e-mail. Vou botar aqui meu telefone também, se vocês quiserem. E, falar que em breve também vai ter uma jornada sobre a inovação consciente, é um curso de 5 encontros, que está nesse link aí do Transform Lab, então se vocês quiserem saber um pouco mais. Essa semana está rolando a Semana da Transformação no nosso Instagram,